Boa noite, povo! Terminando a apostila 1 com a aula 3, na frente 3. A gente já falou de termometria, a gente já falou de dilatação de sólidos e agora dilatação de líquidos, que eu entendo que pode ser um terror para alguns de vocês. Mas com um pouco de atenção a gente vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Que o povo fica falando assim, mas eu tenho que saber a dilatação de 3 coisas diferentes. E não é. Só você parar para pensar na vovó, na mamãe, ou até mesmo quando você ficou sozinho em casa, quis esquentar aquele todzinho, aquele leite quentinho e deixou o leite vazar. Para, gato! E deixou o leite vazar. A ideia é o seguinte, dilatação de líquidos, ela engana um pouco quando a gente fala assim, nossa, o líquido dilatou e ele vazou do recipiente. Então quer dizer que o volume que vazou do recipiente é a dilatação do líquido? Não, porque pensa assim, a gente já conversou que o sólido se dilata também, certo? Seja ele um vidro, um experimento químico, ou seja ele uma liga de metal, uma panela de metal, ele vai dilatar também, certo? Então se ele também vai dilatar, então imagina o seguinte, você tem um recipiente de qualquer material que seja, esse recipiente ele tem uma capacidade de se dilatar. Ele vai dilatar se você fornecer energia para ele, ele variar a temperatura dele, ele vai dilatar. Então imagina que ele tem uma capacidade volumétrica e ele se dilatou. Então ele aumenta a capacidade volumétrica dele. Como a gente já viu no passado, quando eu tenho uma dilatação volumétrica, eu vou estar num volume maior. Então se eu tenho um recipiente com uma capacidade de receber um volume de líquido, se ele se dilata, ele pode receber mais líquido, certo? Então a gente já pensou no recipiente, agora vamos pensar no líquido. O líquido, ele vai se dilatar da mesma forma que qualquer outro material se dilata, com o mesmo cálculo. Veja só, a variação do volume vai ser igual ao volume inicial, vezes a sua capacidade de dilatar, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura, certo? Então ele vai se dilatar. Agora imagina assim, eu tenho um recipiente e esse líquido, e os dois são capazes de se dilatar. O meu recipiente ele está no máximo, ele está completamente cheio com esse líquido. Eu dilato os dois, certo? Eu forneço energia, aumenta a temperatura desse conjunto, o recipiente vai se dilatar e o líquido vai se dilatar. Então se o recipiente se dilata, como eu falei, ele aumenta a capacidade dele de receber volume de líquido. Então imagina que o líquido está se dilatando dentro de um recipiente que está aumentando a sua capacidade. O quanto esse líquido se dilatou não é exatamente o quanto vai vazar, certo? Porque pensa assim, se eu tiver um líquido que ele não tem uma capacidade muito grande de dilatação, no entanto, o meu recipiente ele tem uma capacidade grande de dilatação, o meu líquido ele não vai chegar a vazar, porque ele não vai se dilatar tanto a ponto de superar a dilatação do recipiente. No entanto, caso a capacidade do líquido seja maior do que a capacidade de dilatação do recipiente, vai acontecer um vazamento, certo? Então a gente tem 3 condições. Se o meu recipiente se dilata da mesma forma que o líquido, os dois não estavam no mesmo volume, porque eles estavam cheios, o recipiente estava cheio com o volume do líquido. Se o volume é igual, se a variação de temperatura é a mesma, porque eles são no mesmo conjunto, e se a capacidade de dilatar é a mesma, eu não vou ter vazamento. Então se eu não percebo que houve vazamento, eu vou dizer que o meu líquido não se dilatou? Não, ele se dilatou, eu só não percebi. E é por isso que a gente chama de dilatação aparente. Agora imagina que o meu recipiente ele tem uma capacidade menor de se dilatar do que o líquido, ele vai se dilatar menos do que o líquido. O volume é o mesmo, a variação de temperatura é a mesma. E a minha capacidade de dilatação é menor, então ele fica menor do que o volume do líquido, certo? Os dois se dilataram, só que um se dilatou mais do que o outro. Isso que vaza é a dilatação aparente do líquido, porque ele vazou. O recipiente dilatou, o líquido dilatou, só que um pouco foi para fora. Então esse pouco, essa diferença, não significa que é a dilatação integral do líquido, é apenas o que vazou, aparente. E se eu tiver um recipiente com uma capacidade de dilatação maior do que o do líquido, não vaza e você vai ter a impressão que
ao invés de ter acontecido uma dilatação, o líquido se contraiu. Não é que ele se contraiu, é que o recipiente se dilatou mais do que o líquido. Então ele parece estar maior, certo? Então percebam que para eu ter a certeza do quanto houve de dilatação do líquido, é o que eu chamo de dilatação real, a dilatação real do líquido. ΔV do líquido, a dilatação real dele vai ser o quanto? O quanto meu recipiente se dilatou, mais o quanto eu tive a impressão de que houve a dilatação, ou seja, o quanto vazou, certo? Tudo bem? Então, para eu saber o quanto realmente se dilatou, eu tenho que saber o quanto meu recipiente se dilatou, mais o quanto vazou. Real é o real do líquido, o quanto ele realmente se dilata, o aparente é o quanto vazou, e o recipiente também se dilata, certo? E assim, a gente tem as três capacidades associadas: a capacidade de dilatação do líquido, a capacidade de dilatação do recipiente, que às vezes não está no exercício, e o quanto que você acreditava que tinha sido a capacidade de dilatação do líquido, porque o coeficiente de dilatação aparente, ele também tem que estar ali, certo? Ele também é considerado. Percebam aqui que a gente tem mais algumas observações. Quando a gente fala de densidade, a gente fala que a densidade ela é a massa dividido pelo volume. Mas eu estou fazendo uma dilatação, eu acho que eu já falei na aula passada, que a massa não vai variar, quem vai variar é o volume. Então, com isso, eu tenho uma variação da densidade. Por quê? Porque minha massa é a mesma e o meu volume está mudando. O que vai acontecer? Eu vou alterar a densidade, porque densidade é igual a massa dividido por volume. Se eu mudo uma das duas variáveis, ou a massa ou o volume, o meu resultado muda. Eu estou mudando o meu volume. O meu volume está no denominador, então ele é inversamente proporcional à densidade. Mais ou menos uma conta que a gente já fez na sala de aula. Quando eu pego o número 10 e divido por 1, o resultado é 10. Mas se eu aumentar a divisão, se eu pegar 10 e dividir por 2, eu estou aumentando o denominador. Quanto vai dar o meu resultado? 5. Então meu resultado diminui porque eu aumentei o denominador. Agora, se eu pego 10 e divido por 5, o meu resultado vai dar 2. Ele diminuiu mais ainda porque eu aumentei mais ainda o meu denominador. Se eu pego 10 e divido por 10, o resultado é 1 porque eu aumentei. Então, quanto mais eu aumento o meu denominador, no caso o volume, isso vai acontecer na densidade. A minha densidade vai diminuir. Aumentando o volume, diminui a densidade. Diminuindo o volume, aumenta a densidade. Só que a gente precisa ter uma noção do que existem duas coisas diferentes, que é a densidade e a massa específica. O que é densidade e massa específica? A densidade é quando você olha por fora, né? Você relaciona mesmo qual é a massa daquela propriedade, daquela característica ou daquele material que você está olhando e o volume que ele tem, tá? Então, quando a gente está falando de objetos sólidos, a gente pode estar falando de um objeto que é oco ou maciço. No caso do líquido, a gente vai falar mais de massa específica, porque o que é a massa específica? A massa específica é uma característica inerente àquele líquido. É a característica do álcool, é a característica da água. Então, qualquer porção da água que você pegue em uma mesma condição física, ou seja, em uma mesma temperatura, que é o caso que nós estamos estudando, aquela porção de álcool, aquela porção de água, mesmo que você pegue o álcool daqui ou uma porção dali, independente de onde vai estar, ela vai ter as mesmas características físico-químicas, certo? E a densidade é uma propriedade, é uma característica físico-química do material. Nesse caso, a massa específica. Então, se você pegar uma porção do líquido aqui ou uma outra porção diferente na mesma condição, ou seja, na mesma temperatura, ele vai ter as mesmas características, a mesma massa específica. Só que, quando a gente aumenta a temperatura, eu não falei para vocês que a temperatura... Não, eu estava falando do volume. A temperatura ela é inversamente proporcional à massa específica. Vejam só, a minha massa específica depois de alterar a temperatura, ela vai depender dessa relaçãozinha aqui. A minha massa específica antes de iniciar a dilatação, dividido por 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, vezes o quanto varia a minha temperatura. Essa fórmula ela foi deduzida, a dedução está na sua apostila, verifique. Então o que acontece? Mais uma vez, a minha temperatura, assim como o volume para a densidade, ele está no denominador. Então se eu aumento essa temperatura aqui, a minha massa específica após a dilatação, ela vai ser menor, porque eles são inversamente proporcionais. Mas se eu diminuo a minha temperatura e tenho uma contração,
a minha massa específica vai ser maior, porque eles são inversamente proporcionais. Então a temperatura cai, aumenta a densidade e a massa específica. Lembrando que densidade e massa específica são coisas diferentes. Parecidas, mas diferentes. E aí? É isso. Mas vamos pensar na água. A água ela tem um comportamento que se chama comportamento anômalo, um comportamento anormal. Quando a gente fala em aumentar a temperatura, normalmente a gente pensa em dilatação, não é mesmo? Quando a gente fala em diminuir a temperatura, normalmente a gente pensa em contração. Mas a água ela tem um período, um espaço, um momento dela, um momento das reações físicas dela, que acontece o contrário, ela é anormal, ela é anômala desse período. Quando eu tenho um aumento de temperatura de 0 para 4 graus, ela se contrai. E por que ela se contrai? Porque neste espaço aqui entre 0 e 4 graus, as pontes de hidrogênio são quebradas. Então imagina que você tem moléculas de água, né, aquelas 3 moléculas, 2 de oxigênio e uma de hidrogênio, e elas estão ligadas por ponte de hidrogênio. Neste momento, entre 0 e 4, a ponte se quebra, fazendo com que haja uma aproximação das moléculas. Essa aproximação das moléculas gera uma contração. Então, quando eu tenho um aquecimento de 0 para 4 graus Celsius na água, eu vou ter uma contração. E como a gente falou, contração é uma diminuição do volume. Quando eu diminuo o volume, eu aumento a densidade. Densidade é análogo à massa específica, então também aumento a massa específica, certo? No entanto, a partir de 4 graus Celsius, de 4 a 100, acima mesmo, um aumento de temperatura é normal, gerando uma dilatação. Então, quando eu tenho um aumento de temperatura de 4 para 100, eu vou ter uma dilatação, aumentando o volume. Se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Analogamente falando, vai acontecer a mesma coisa na massa específica. Então, o que acontece? Esse aumento de temperatura, né, o aumento de volume, vai fazer com que eu tenha uma diminuição da minha massa específica. Combinado? Estamos conversados. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. A próxima aula, ou o próximo vídeo, serão as resoluções dos exercícios de 1 a 5 da aula 3 da apostila 1, frente 3. Muito obrigado, boa noite, cuidem-se, até daqui a pouco.